Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição de número 7 do primeiro trimestre de 2023 da EBD, Revista de Adultos, que tem como título Estevão, um mártir avivado. O texto áureo desta lição, ele encontra-se em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. E diz assim o texto sagrado: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. A verdade prática diz o seguinte: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Leitura bíblica em classe. Você pode acompanhar em Atos, capítulo 6, versículo de 8 a 10 e capítulo 7, versículo de 54 ao 60. Atos 6, 8 diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Atos 7, 54. E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Muito bem. A introdução desta lição diz assim: o assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé. Como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos na igreja antiga, Estevão era cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, 8. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e, portanto, ele receberá a coroa da vida, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Então, a lição de hoje vai tratar do primeiro mártir da igreja, ou seja, a primeira testemunha de Jesus Cristo que perdeu a sua vida, mas não negou o nome de Jesus. Diante ali dos seus adversários, judeus de várias procedências, que não conseguiam contra-argumentar o que Estevão estava pregando, eles se enfureceram, levaram Estevão, depois de subornar falsas testemunhas contra ele, levaram ele ao Sinédrio. Ele foi condenado por blasfêmia, mas ele não blasfemou de forma alguma. E eles, enfurecidos, rangendo os dentes contra Estevão e contra a forma como Estevão, cheio do Espírito Santo, falava,
e testificava de Jesus, ele foi apedrejado até a morte. Muito bem. O tópico primeiro desta lição, ele vai falar sobre o testemunho de Estevão. O testemunho de Estevão. Estevão, ponto primeiro, Estevão usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos, capítulo 6, versículos 3 e 5. A igreja cresceu naquele período da igreja primitiva e os judeus que eram helenistas, que vinham de fora ali da Palestina e aceitaram a Jesus, estavam frequentando a igreja cristã, reclamaram com os apóstolos e os líderes da igreja que as suas viúvas estavam sendo preteridas, estavam sendo deixadas de lado ali na repartição dos bens e dos alimentos. Então, os apóstolos, a liderança da igreja ali de Jerusalém, convocou a igreja e separou 7 diáconos para ajudarem na distribuição ali dos bens, né, dos alimentos para os necessitados. Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão. Cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, 8. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se alguns da sinagoga, chamados de libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheios de fé e de sabedoria. Mais do que nunca, nos dias atuais, nesse período pós-moderno que estamos vivendo, de relativismo cultural, de incremento do satanismo, as forças das trevas ampliando a sua atuação no mundo todo, o Deus deste século cegando o entendimento dos incrédulos, né? Muitas forças malignas atuando contra a mensagem do Senhor Jesus Cristo, nós devemos buscar a Deus cada vez mais para, assim como Estevão, estarmos dispostos, se necessário, a dar a nossa vida, mas continuarmos testificando que Jesus é o Senhor e é o Salvador e que Ele vai voltar para buscar os seus fiéis aqui na terra. Ponto 2. Uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, usaram suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Esses adversários levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Veja Atos 6, de 9 a 14. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente ao sinédrio. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Então, todos os que estavam assentados no conselho, ali no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. Nós não podemos evitar a perseguição, não podemos evitar de sermos contestados, recusados, desprezados aqui na terra, enquanto estivermos cheios do Espírito Santo, testificando do nome de Jesus. A sociedade não religiosa, incrédula, não vai aceitar o nosso testemunho. Vão sempre combater o testemunho de Deus. Mas que nós possamos também, assim como Estevão, ser cheios de fé e do Espírito Santo e não recuarmos de forma alguma, mas prosseguirmos pregando o Evangelho completo, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que salva, que liberta, que cura, que batiza no Espírito Santo, o Evangelho do arrebatamento da igreja, o Evangelho
que encontramos nas páginas das Escrituras Sagradas. Vamos, assim como Estevão, ser firmes no nosso testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ponto de número 3 vai falar sobre a fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso. Confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Atos 7, 51. Então, os acusadores de Estevão não ficaram satisfeitos só em debater com ele. Eles tinham que calar o servo de Deus. Estevão denunciou as suas traições e homicídio contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera ali no coração. Estevão não temeu a fúria do Sinédrio, a fúria dos religiosos judeus, dos inimigos do Evangelho. Ele pregou o que Deus colocou no coração dele, pôs o dedo na ferida ali do povo judeu, que condenou um homem inocente, Jesus de Nazaré, e o levou à morte por crucificação, pela morte pelas mãos dos ímpios. E Estevão, usado pelo Espírito Santo, denuncia ali o povo judeu de ter feito isso. Mas eles não quiseram dar ouvidos ao que ele estava pregando, porque isso afetava eles diretamente. E eles vestiram, como se diz no popular, vestiram a carapuça e reconheceram que eles estavam sendo acusados de serem homicidas, assassinos. Tópico 2. A preciosa morte de Estevão, cheio do Espírito Santo. Ponto 1. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial, de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7,55. Que visão gloriosa! Uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Ali, diante da morte, diante do martírio, ele teve essa visão gloriosa. Ele viu a Deus, seu trono, e a Jesus ao seu lado, ao lado direito. E isso lhe deu forças para prosseguir sendo uma testemunha vitoriosa e avivada do Senhor Jesus Cristo. Ponto 2. A violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus nos céus. Com o fim de executá-lo, expulsaram da cidade e o apedrejaram até a morte. E quem estava ali presente, aprovando todo esse assassinato de Estevão, esse martírio de Estevão, era um jovem chamado Saulo, Saulo de Tarso, que na sequência do livro de Atos vai ter um encontro com o Senhor Jesus no caminho para Damasco e vai ser convertido ali no apóstolo Paulo. E levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo o primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Ponto 3. O perdão no martírio. Naquele momento de suplício e de dores que estava sendo apedrejado, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. Longe do cristão ter qualquer sentimento de vingança ou de ódio. Eles estavam apedrejando ele e ele, aquela visão gloriosa, estava entregando o Espírito
e pedindo para Jesus não imputar este pecado, né, o pecado do martírio, do apedrejamento, àqueles judeus que ali estavam executando esse apedrejamento. Cumpriu-se o que diz a palavra de Deus: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmos 116, versículo 15. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto para perdoar seus algozes. Neste momento, ouça este recado importantíssimo que o diácono José Reinol tem para abençoar a sua vida. Olá, alunos e alunas da FAEST Academia. É ótimo ter sua presença em nosso canal. Estamos aqui para apresentar a você a plataforma de estudos dos cursos de teologia da FAEST Academia. Lembrando que todos os nossos cursos estão com mais de 60% de desconto. Aproveite essa oportunidade e venha aprender a palavra de Deus. Para acessar a plataforma, basta entrar no site oficial da FAEST e clicar na aba FAEST Academia. Você será direcionado para a nossa plataforma de estudos. Nessa aba, basta digitar seu e-mail e sua senha e clicar em Login. Dentro da plataforma, na página inicial, você terá acesso a todos os cursos que você adquiriu. Para começar a estudar, basta clicar no curso a qual deseja fazer. Dentro do curso, você terá acesso a todos os módulos que o compõem. Em cada módulo, há diversas aulas. Para começar a assistir, é só clicar no nome da aula que você será direcionado ao vídeo. Na parte inferior de cada vídeo, há um PDF com o material daquela aula. Para fazer o download, é só clicar. Ao concluir a aula, basta clicar no botão Concluído na parte inferior direita da página, que automaticamente você será direcionado para a próxima aula daquele módulo e assim por diante. Não perca mais tempo e venha aprender sobre a palavra de Deus conosco. Deus abençoe seus estudos e até uma próxima oportunidade. Tópico 3. O avivamento no sofrimento. Ponto 1. Sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia Sagrada não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram, mas em livros de história da igreja, há registros de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica, transmitida oralmente e registrada em alguns escritos, diz que, com a exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional? Que Deus nos guarde de trair o Salvador. Então, a Bíblia não fala exatamente como a maioria dos apóstolos morreu. Mas, segundo alguns livros de história que registram ali narrativas orais, todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo morreram de forma violenta, foram martirizados. Dizem, esses relatos orais, que o apóstolo Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer da mesma maneira que o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo foi decapitado por ser cidadão romano, ele foi decapitado. Outros apóstolos, Tomé, se eu não me engano, segundo esses relatos orais, morreu flechado, atingido por flechas. E por aí vai. Todos eles sofreram uma morte violenta. O próprio apóstolo João, que não morreu, mas foi jogado, segundo esses relatos orais, num caldeirão de azeite fervente, mas nada lhe aconteceu pela
pelo poder de Deus. Foi guardado, assim como lá o Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo ardente e também escaparam sem nada acontecer com eles. O apóstolo João também foi lançado ali num caldeirão de óleo quente, azeite quente, e nada ali aconteceu. Aí depois foi deportado para a ilha de Patmos, onde ele teve ali a visão gloriosa do Apocalipse. Mas todos os cristãos diariamente sofrem tentação, né, no sentido de negar que são crentes, negar que conhecem a Jesus, que são evangélicos. E isso nós temos que ter uma posição firme, nunca negar o nosso Senhor, mesmo que a gente venha a perder alguma coisa material aqui na Terra. Muito bem. O ponto 2 vai dizer o avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades. Resilientes, ou seja, a pessoa que sofre, mas continua firme no propósito de servir a Deus. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força. Neemias 8:10. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passa. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Antes de lermos o texto da conclusão, se você está sendo abençoado por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, compartilhar, comentar e se inscrever no nosso canal para que o YouTube possa alertá-lo quando nós lançarmos novos vídeos. Diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da Igreja Antiga, não neguemos a Cristo, em hipótese alguma. Vamos permanecer firmes, servindo ao Senhor, clamando pela graça e a misericórdia do Senhor na nossa vida e nos fortalecermos pela oração, pelas disciplinas espirituais, pela palavra de Deus. E assim darmos um bom testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse foi o conteúdo desta lição de número 7. Deus abençoe o seu preparo da lição e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.